pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Professor Felipe Cunha de Almeida falando com vocês. Temos aí uma disciplina muito importante dentro do direito civil, ou seja, nós temos o direito privado, que envolve o direito civil, o empresarial e o consumidor. E vocês podem ver pelos materiais que vocês têm em mãos que teremos uma conversa, uma aula, uma exposição sobre direitos reais, tratando de posse e propriedade, certo? É uma disciplina extremamente importante para os concursos, para qualquer prova que vocês forem fazer, tanto na vida prática, como técnica, como acadêmica, e isso envolve até a vida pessoal de cada um, porque todos nós temos uma casa alocada, somos proprietários de um bem, móvel ou imóvel, então temos que tratar essa questão da posse e propriedade de maneira prática. Vocês podem analisar aí no conteúdo de vocês que eu fiz uma cópia de todos os artigos envolvendo a posse e propriedade, tá, extraída do Código Civil. E nas nossas lâminas, no material de trabalho, nós vamos ver que, além do Código Civil, são poucas as situações que vão ocorrer, é verdade, mas a situação legal trazida pelo Código tem que ser analisada também à luz da Constituição Federal. Porque se o nosso edital trata ali de posse e propriedade, e trata, por exemplo, de uso capião, e trata, por exemplo, da perda da propriedade, há situações em que primeiro a Constituição Federal faz essa previsão. Então, a análise tem que ser feita da Constituição para a legislação infraconstitucional. O que é a legislação infraconstitucional? É aquela lei federal que nós estamos tratando. No nosso caso, no caso do edital, no caso das disciplinas tratadas, o nosso Código Civil, certo? Então, vocês podem observar, pessoal, ali o título, posse e propriedade, ok? Então, quando a gente fala em posse e propriedade, nós temos que ter uma noção do que são estes institutos. Não necessariamente eu estar em um imóvel significa que eu seja o proprietário, certo? Eu estou na posse daquele bem, na posse de um veículo, na posse de um livro, na posse de uma sala comercial. Muitos de vocês, de repente, trabalham ou têm empresas ou trabalham em empresas. Muitas vezes essas empresas têm um contrato de locação. Então, nós estamos exercendo a posse daquela empresa, ok, naquele imóvel, mas não temos a propriedade. O registro de imóveis nos mostra que o proprietário é X e nós somos o Y. Então, o que ocorre, pessoal? Quando a gente exerce essa posse, nós temos que já fazer uma diferença entre o que a lei, certo, não diretamente nos diz, e aí os autores, a doutrina, como a gente fala no direito, nos esclarece. Existe uma diferença muito importante, vocês podem ver no material, entre posse direta e posse indireta. E aí nós fazemos a leitura do artigo 1197 do Código Civil. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem é aquela que foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então imagine o seguinte, vocês têm uma sala comercial, vocês são os proprietários, certo? Eu vou alugar esta sala comercial para montar o meu escritório de advocacia. Na condição de locatário, eu estou ocupando aquela sala. Então, eu tenho a posse direta. Vocês, proprietários, têm a posse indireta. Então, qualquer situação que envolva o imóvel, uma tentativa de reintegração de posse por alguém que se diz possuidor, ou então até uma ação que busque dizer, não, eu sou o proprietário, não vocês, eu, possuidor, posso tomar medidas para defender este imóvel em relação à posse, e vocês que têm a posse indireta, da mesma forma. Olha ali, ó, um exemplo. A locação, o locatário, por estar no imóvel, tem a posse direta. Vocês que me cederam, os proprietários locatários, têm então a posse indireta, ok? Tá bem? Tem que ficar bem claro essa diferença, porque de novo, nem sempre eu exercendo a posse significa que automaticamente eu sou
proprietário. A gente vai ver que lá na frente, dependendo do tempo de exercício dessa posse e da maneira como ela vem sendo exercida, o uso capião pode se configurar. E aí vai vir um modo originário de aquisição da propriedade pelo uso da posse. Mas isso é logo na frente, tá? Outro detalhe, pessoal, outro conceito que tem que ficar muito claro, certo? Porque as provas, as bancas costumam cobrar. Existe uma diferença entre possuidor e o que? Detentor. Pegue um exemplo do caseiro. Vocês têm uma fazenda, vocês têm o zelador, que daqui a pouco tem um quarto ou até um apartamento naquele condomínio X, que ele mora ali. Ele não está ali exercendo uma situação como se dono fosse, certo? Ele está ali por alguma questão de trabalho, daqui a pouco por alguma questão de ajudar alguém, ok? Então, o 1198 nos diz o quê? Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento das ordens ou instruções suas. Então, o que acontece? Vocês têm uma fazenda, um sítio, uma casinha no campo e contratam um caseiro para cuidar da casa a mando de vocês. Esse cidadão, ok? Ele tem o quê? A detenção deste imóvel, ok? Ele não é um possuidor como se fosse um cidadão que estivesse ali para tomar conta do imóvel para si ou para a sua família. Não, ele está, em princípio, em uma situação de dependência envolvendo quem? O real proprietário, tá bem? E aí, voltando à posse propriamente dita, existe uma situação, tá, que é importantíssima quando a gente fala tanto em posse e tanto para o uso capião, que nós vamos retomar lá na frente. O que se chama de posse justa e posse de boa-fé, ok? Porque o direito, ele vai proporcionar certos direitos, vamos dizer assim, quando existe, no caso concreto, e a lei não distingue o caso concreto, isso cabe ao juiz, ok? Mas como a gente vai para uma prova objetiva, nós temos que saber o que a letra da lei nos diz, o que significa uma posse justa ou injusta. Artigo 1200. Olha ali, ó. É justa a posse que não for violenta. É justa a posse que não for violenta, não for clandestina, não for precária. Ou seja, se eu invadir, quebrando muros, tirando as pessoas de lá, como às vezes acontece, se eu não invadir sorrateiramente, entende? Ou seja, eu estou fazendo algo na calada da noite, vamos dizer assim, demonstra uma intenção estranha, vocês concordam? Nesses casos, a posse não será justa. E ela não sendo justa, ou sendo justa, como é que nós avaliamos, certo? O que o judiciário avalia, o que um juiz avalia, tá? Porque o código, ele só fala em justa, ok? Quando não for clandestina, ou melhor, em injusta quando não for clandestina. O artigo 1200, a gente tem que analisar dessa forma, tá, pessoal? Ele vem se referir ou referir ao modo pelo qual a posse foi externada, ao modo como a minha posse foi adquirida, para saber se ela tem uma qualidade de justa ou injusta. Ou seja, vejam essa pergunta, a pergunta que vocês têm que fazer, tá? E buscar responder para saber se ela é justa ou injusta é: houve violência? Houve clandestinidade na aquisição da posse? Se não houve violência, se não houve clandestinidade, que são vícios, a posse, então, será evidentemente considerada como justa. Eu trouxe aqui um julgamento aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ok? Que vai analisar, na verdade já analisou, né? Uma situação envolvendo posse. Uma pessoa diz que a propriedade era dela, a outra diz que era dela, teve aí pedido de perdas e danos, um monte de situações envolvendo isso aí, tá? E neste caso, foi discutida a qualidade da posse, ou seja, se fosse justa ou injusta. E aí o que disse ali o tribunal? Vejam ali, ó, no caso inexistindo, ou seja, não existindo posse injusta sobre aquela área, ok? A propriedade não foi conferida àquelas pessoas que estavam dizendo que aqueles possuidores não tinham, porque a posse exercida não foi clandestina, não foi violenta, não foi
precária, ela foi exercida nos termos da lei. E se nós estamos ao lado da lei, vocês têm que ficar claro essa questão, pessoal, ok? Se o direito está ao meu lado, em princípio, mesmo que me reivindiquem, mesmo que me processem, mesmo que digam que eu não tenho razão, se eu estou com o direito, então aquela pretensão, aquela situação vai se revelar o quê? Vai se revelar no sentido de procedência do pedido que eu fizer ou de improcedência do pedido que fizerem contra mim. Porque, no caso, eu estou trabalhando a hipótese de não haver vício na posse. Qual é o vício? Clandestinidade, a violência ou a precariedade. E olha aqui, pessoal. Tá, professor, mas tudo bem, mas aquela pessoa que entra num imóvel, que entra num terreno, passa a ocupá-lo, ela sabe que não é seu, porque ele está ali. Ela sabe que não comprou aquele terreno, por exemplo, que ele quer entrar para montar uma casinha ou para plantar, enfim. Ele sabe que não teve, ninguém deu para ele. Ele sabe que aquele terreno não é objeto de uma herança, por exemplo. Ele sabe que aquele terreno não foi concedido a ele o uso, certo? Não foi cedido a ele ou a ela por um empréstimo chamado comodato. Como é que a gente vai saber, afinal de contas, se esse cidadão sabe ou não o que está fazendo ali? A única situação que é certa é que ele sabe que não é dono. Artigo 1201. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título, já vamos ver o justo título, tem por si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Então, se o terreno está abandonado ou se não tem ninguém, tá? Ele começa a olhar, vê que não tem ninguém. Bom, eu vou tomar posse desse terreno. Isso aqui eu preciso vir morar, Ninguém está dando uma destinação. Ele vai lá, cerca o terreno, corta a grama, começa a plantar, começa a construção de uma casinha, por exemplo, para ele, para a sua família, certo? Ele não tem como saber ali se aquilo ali é ou não de alguém, embora se presuma que seja. Até pode ser um bem público, a gente vai ver depois o problema de possuir um bem público e o uso capião. Mas se ele ignora o vício, se ele não exerce com essa violência, com essa clandestinidade, se entende que ele está possuidor daquele imóvel de boa fé, ok? Então, o caput do artigo 1201, voltando ali, o que é o caput? Vocês podem ler ali, é de boa fé se o possuidor ignora o vício. Isto é o chamado caput, ok? Caput é a cabeça do artigo. Como é que a gente interpreta? O que ele quer nos dizer? Ele trata dos denominados vícios subjetivos da posse. O que é o vício subjetivo? É a convicção que aquela pessoa tem, interna, o que ela acha sobre ter uma legitimidade do exercício da posse, porque ela desconhece algo que impediria a sua aquisição, entende? Ela não sabe quem é o proprietário, ela não sabe se tem proprietário, ela está usando esse imóvel para uso próprio, por exemplo. Então, a posse de boa-fé, ok? Ela trata, por isso, uma convicção interna de um desconhecimento de um estado ilícito, de algo que seria contrário ao direito pela posse. Se ela é de má fé, por outro lado, quem entra neste imóvel, quem toma posse deste imóvel, já está sabendo que assim não poderia fazer, porque tirou alguém de lá, porque está impedindo a entrada do real proprietário ou do possuidor, Imaginem o seguinte, eu sou o locatário, certo? Alugo uma casa na praia, entende? E aluguei por 3 meses. Passo a semana trabalhando na minha cidade e no final de semana eu vou. Há o proprietário que locou para mim, que tem a posse indireta, lembram do início da aula, e eu, locatário, a posse direta. Quando eu entro na casa, no final de semana, na sexta ou no sábado, alguém invadiu. E eu chego lá e demonstro, olha, eu sou o locatário, está aqui o meu contrato de locação. E ele diz, não, agora eu entrei, minha família, isso aqui é meu, ponto. E agora ele está sabendo, ok, que tem uma pessoa lá na condição do locatário.
Então, nesse caso, a posse dele é evidente que é de má-fé. Porque ele não, ao saber desse vício, ele me impede de entrar, de tomar a posse, de entrar no apartamento ou na casa, ou seja lá o que for. Entende? Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, a posse dele estaria o quê? Configurada como de má-fé. E aí isso vai ter importância para o processo civil, em que pese aqui seja uma matéria de direito civil, isso aqui vai ter problemas, porque posse velha, posse nova, o que é isso? Eu não vou entrar nessa matéria de processo civil agora, mas para as reintegrações de posse, ou seja, né, de uma liminar que autorizaria já antes da citação a reintegração, ou então que autorizaria a manutenção da posse dessa pessoa que entrou agora, certo? Mas isso fica para uma conversa em um outro momento. Então, quando a gente fala em posse de má-fé e boa-fé, é isso. É aquele estado de conhecimento sobre um vício. Eu sei que tem um vício, posse de má-fé. Eu não sabia, não tinha como saber, a posse é de boa-fé. Isso não significa que eu vá ficar lá. Mas aí não tem indenizações, não tem penalidades, porque, afinal de contas, tudo levava a crer que eu tinha o direito ao meu lado. E aí, ao mesmo tempo, o parágrafo único deste artigo 1201, pessoal, voltando ali, ó, olha só, onde é que ele está? Só um minutinho, aqui, ó. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé. Então, se alguém vem reclamar a posse de quem está lá, e ele demonstrar este justo título, algo que, em princípio, o autorizaria, que afastaria o conhecimento, desses vícios que a gente está trabalhando, se entende que o quê? Poxa, esse cidadão está fazendo o que o direito lhe autoriza, ou, em princípio, o que o direito lhe autorizaria. E aí o que ocorre nesse caso? Se ele está de boa fé, é diferente, né, pessoal? Vocês peguem a vida de vocês, peguem quem vocês conhecem, peguem as pessoas, as empresas com que vocês trabalham. Sabe quando a pessoa age de má fé e quando a pessoa age de boa fé? Nós estamos aqui trabalhando com o quê? Com situações que eu imagino que o direito me concede. Na minha convicção, eu não se esperava outra coisa, mas isso não quer dizer que efetivamente eu tenha razão. Mas eu, em princípio, não estou prejudicando alguém, porque eu não sabia. E aí o que vai acontecer? Vamos ter aí, nós vamos ver adiante, situações em que a boa-fé determina a lei, né, que ocorra X, e se a posse de má-fé está comprovada, a lei determina que ocorra Y. São consequências diferentes, porque vai considerar a qualidade da posse, de má-fé ou de boa-fé. Eu trouxe um exemplo prático para vocês, onde o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, numa questão envolvendo posse, má-fé, boa-fé, justo título, né? Olhem o que ele considerou, o que o judiciário considerou como um justo título. Havia um documento nos autos sobre um imóvel que foi arrematado em um leilão judicial. Muitas vezes o que ocorre? O cidadão está devendo, ele tem um apartamento financiado, ele tem uma casa financiada, ele tem um terreno e não consegue mais pagar. Então o banco toma este bem dele, porque o banco deu o dinheiro para a gente comprar aquele bem e, como garantia do eventual não pagamento, o próprio bem, né, é a garantia. E aí, o que ocorre? Esses bens são retomados e tem que ir a leilão para que sejam vendidos e o produto satisfaça o credor, ok? O cidadão arrematou, ou seja, ele adquiriu num leilão judicial um bem X. E aí, olha ali, ó, estava discutindo posse, tinha gente lá dentro, outras pessoas, né? A gente compra um imóvel em leilão e daqui a pouco não sabe se tem alguém lá dentro, vocês concordam? Mas eu tenho que exercer meu direito agora de proprietário e ser investido na posse. Então, o que aconteceu ali, ó? Amparado por justo título, como forma o 1201, parágrafo único. Qual o justo título, professor? Olha ali, ó. Ele deteve, ou ele detém esse cidadão que arrematou o bem em leilão judicial, o quê? O quê? Olha ali, ó. Justo título, ok? Natureza da posse em que, amparado por justo título de propriedade, o autor pretende a emissão. O que é a emissão na posse? É ser colocado na posse do bem adquirido. Circunstância dos autos, ou seja, os autos, né, do processo, em que o autor detém o título de domínio por arrematação em leilão extrajudicial.
Ponto. Superada a questão. Bom, professor, mas ainda assim ele tem tudo isso, o judiciário reconheceu a ele isso, porque o caput do 1201 assim prevê, né? E no caso o justo título foi considerado esse documento aí pela arrematação. O que ele faz? Se essas pessoas que eventualmente ao saberem, né, que tem uma ordem judicial que diz que ele tem, né, a posse, ele vai ter que pedir o quê? Uma reintegração, e aí o Poder Judiciário vai fazer o quê? Vai, através de um oficial de justiça, às vezes até com o uso da força policial, determinar a retirada daquelas pessoas que estão o quê? Possuindo indevidamente aquele imóvel que nós arrematamos em um leilão. 1202. Vejam, a posse de boa-fé só perde este caráter, a posse de boa-fé, ou seja, o que era de boa-fé, só começa a ser verificada de má-fé no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Eu sei que a leitura desse artigo parece algo um pouco estranho, meio desconfortável, mas vamos de novo. A posse de boa-fé só perde esse caráter. Quando a lei diz a posse de boa-fé só perde esse caráter, o que ela está dizendo para a gente que está interpretando e vai ter que resolver alguma questão na hora do concurso? Que a posse é de boa-fé. A lei já está dizendo, olha, eu já estou dizendo que aqui, se ela é de boa-fé, ela pode perder esse caráter, ela pode passar de boa-fé a má-fé. Desde que, e no caso, ou seja, o caso concreto, aqui não tem um caso concreto, vocês concordam? A lei é abstrata, ela está esperando este caso concreto. Geralmente, as primeiras fases de concurso, a fase objetiva, não tem como a banca trazer o caso concreto se ela não escrever, olha, a posse de boa-fé vinha sendo exercida e o autor, ao não devolver o imóvel, fim do contrato, o empréstimo, permaneceu indevidamente. Opa! Então ele tinha lá uma situação, né, que ele vinha agindo na forma da lei e a sua conduta durante o caminho de percorrimento, o caminho que ele vem percorrendo a posse se mudou, passou de boa-fé para de má-fé. Então, por isso que eu coloquei essa observação. Olha ali, ó. O juiz, no caso concreto, vai avaliar se a posse que era de boa-fé ou inicialmente iniciou de má-fé se transmudou para de má-fé. Então, a análise da boa-fé deve ser por todo o período, e não no momento da aquisição, não no momento em que eu tomo posse, vocês entenderam? Ali eu posso estar ignorando vícios, mas daqui a pouco o real proprietário, o real possuidor, faz o quê? Me notifica. Felipe, este imóvel é objeto de um contrato de locação, que aqui será construída uma empresa disso ou daquilo. Certo? Está aqui o contrato, né? Nos 2 primeiros meses nós vamos construir, ok? Aí eu pego essa notificação extrajudicial, recebo e no outro dia começo a cercar o imóvel para ninguém entrar, para o real locatário, o possuidor não entrar. Bom, isso, né? O que em princípio era de boa-fé passa a ser o quê? Certo? Tornado ou entendido como de má-fé. Entendido, pessoal? Bom, no próximo bloco, nós vamos entrar na questão da matéria importantíssima da aquisição da posse, ou seja, qual é a pergunta que eu tenho que responder, qual é a pergunta que eu tenho que formular e ver bem respondida de acordo com o Código Civil. Como eu adquiro a posse de um bem, é este tema, então, que nós passaremos a enfrentar a partir do próximo bloco. Nos vemos em seguida.